Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Eu estou aqui de volta para nós darmos início a uma série de mensagens com o seguinte tema: Cri, por isso falei. São as palavras do apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 13. Esta citação de Paulo está de acordo com o Salmo 116, verso 10. No Salmo 116, o salmista ele teve uma experiência muito difícil na sua vida. Ele começa iniciando no verso 1 da seguinte maneira: ama o Senhor, porque ele ouviu o meu clamor, se inclinou para mim. Os cordéis da morte me cercaram, sofri angústias, apertos de morte. Na verdade, não sabemos qual foi a luta, a dificuldade que o salmista enfrentou, mas a sua vida estava em risco. Mas ele clamou ao Senhor, ele disse que o Senhor ouviu a sua oração, atendeu às suas petições e ele alcançou a vitória. E no verso 10 do Salmo 116, o salmista ele diz: ainda que eu estivesse aflito, eu criei e por isso falei. Então, nós precisamos entender que esses dois princípios são fundamentais para que a nossa fé ela seja desenvolvida, a nossa fé seja fortalecida. Eu quero, a partir de hoje, iniciar falando sobre esses dois princípios. O objetivo das nossas pregações, basicamente, é essa, queridos, que você desenvolva e fortaleça a sua fé. A fé é a linguagem de Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, 6. A fé ela é imprescindível no nosso relacionamento com o Senhor. Princípio significa a forma de nós fundamentar ou embasar uma ideia, um pensamento, uma doutrina. No nosso caso aqui, falaremos sobre dois pontos doutrinários importantes: crer e declarar, falar. Então, eu gostaria que você estivesse com seu coração aberto, desejoso de crescer, desejoso de aprender, desejoso de entender o quanto é importante nós crermos e declararmos a nossa fé. Então, o primeiro princípio é crer. A Bíblia, ela nos ensina, de Gênesis ao Apocalipse, e há muitas e muitas passagens sobre a importância de crer. Eu quero apenas citar alguns versículos, algumas passagens da Bíblia sobre crer, para fundamentar esse princípio dentro da palavra. Vamos lembrar que Jesus ele disse assim em Marcos 16, verso 16: quem crer e for batizado será salvo. Então a nossa salvação depende da nossa fé. A nossa salvação depende de nós crermos no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus falou também no Evangelho de João, capítulo 11, verso 40, no episódio da ressurreição de Lázaro, da seguinte maneira: se creres, verás a glória de Deus. Para vermos a glória, a manifestação perfeita, os milagres de Deus, nós precisamos crer. Glória a Deus. Então vocês observem que a questão de crer é fundamental. Então vocês, por favor, entendam isso, irmãos, que nosso relacionamento com Deus não está baseado na emoção, não está baseado no sofrimento. Muitas pessoas pensam assim: Deus vai me atender por causa do sofrimento. Não, queridos. Se o sofrimento tocasse no coração de Deus, embora Deus seja um Deus de compaixão, o mundo não estaria do jeito que está. Então é a fé que fará toda a diferença. Coloque isso no seu coração. E para que isso aconteça, para que a fé se desenvolva, para que a nossa fé cresça, para que a nossa fé seja real, nós precisamos do segundo princípio,
é confessar, ou seja, declarar a palavra, estar de acordo com a palavra de Deus. E nisso a Bíblia tem muito a nos falar. E nós vamos iniciando as pregações, citando algumas passagens para que os irmãos e os queridos, os meus amados que estão me ouvindo, entendam como é importante nós confessarmos. Começando com um texto muito conhecido de Romanos, capítulo 10, versículo 9, o apóstolo Paulo diz: se com a tua boca confessares e no seu coração creres que Jesus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então veja, a nossa salvação, que é a questão mais importante para as nossas vidas, eu procuro entender, e isso é um fato, queridos, que sem a salvação não temos nada, que a salvação se é realizada pela nossa fé e confissão no Senhor Jesus Cristo. A confissão é tão importante que no livro de Gênesis, capítulo 1, Deus, ele cria todas as coisas falando, declarando. O rei, ele não precisa, na verdade, fazer nada, ele apenas manda, ele ordena e os seus servos fazem. E o nosso Senhor Jesus é o Rei dos Reis, ele é o Verbo vivo, ele é a palavra viva. Por ele todas as coisas que existem foram criadas. E aliás, lá em João capítulo 1, verso 1 em diante, diz que ele é o Verbo vivo que se encarnou, e sem ele, nada que existe poderia existir. Então vocês vejam como é importante a declaração da palavra. Nós precisamos estar ciente disto. É crendo e falando que nós vamos alcançar as bênçãos, que nós vamos tomar posse das vitórias, que nós seremos bem-sucedidos no nosso relacionamento com Deus. A palavra de Deus, ela nos exorta a entender que vida e morte estão no poder da língua. E quem sabe usar a língua será bem-sucedido. Provérbios 18, verso 21. Queridos, nesta mensagem de hoje, o início das nossas pregações, porque nós vamos estar, de acordo com a vontade de Deus, do propósito de Deus, falando muito sobre esse assunto, eu quero que você entenda esses dois princípios. Princípios que embasam, fundamentam o nosso entendimento, que é preciso crer, é preciso ter fé, agir pela fé. E a fé se desenvolve falando. É preciso falar, é preciso declarar. Muitas vezes nós não recebemos porque não declaramos. Muitas pessoas dizem assim: não, Deus sabe do que eu preciso. É verdade, Deus sabe tudo, Deus conhece tudo. Mas de acordo com a palavra de Deus, é necessário proclamar, é necessário declarar, é necessário que a palavra saia da nossa boca para que ela possa alcançar o seu propósito. Então, meus queridos, a partir de hoje, coloque no seu coração a necessidade de estar crendo e declarando, crendo e falando, crendo e tomando posse, lembrando que Jesus já te salvou. Então declare: eu sou salvo em Cristo Jesus. Lembrando que Jesus, ele nos curou, ele tomou sobre si todas as nossas doenças e enfermidades. Então declare: o Senhor é a minha cura e a minha libertação. Declare com a sua boca, fale, confesse que o Senhor ama a prosperidade dos seus servos. Nós vamos ver todas essas bênçãos e você vai tomar posse no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Então eu gostaria agora de fazer a oração e pedir que o Espírito Santo ele possa alumiar a tua mente, dar o entendimento a partir de agora, e você se prepare mesmo, porque grandes sinais e maravilhas Deus fará nas nossas vidas. Amém, meus amados? Vamos orar. Pai amado e Pai santo, é no nome do Senhor Jesus Cristo, na unção do Espírito, que nós nos colocamos na tua presença.
para declarar que tu és o Deus criador de todas as coisas, que o Senhor criou através da sua palavra, da palavra falada, da palavra declarada, que o Senhor é aquele que continua sendo o mesmo, operando grandes sinais e maravilhas, mas nós precisamos crer e falar. Nós temos entendido que a fé é a linguagem do Senhor, que nós nos comunicamos não é por sentimentos ou emoções, embora o Senhor seja um Deus compassivo, o Senhor espera de nós fé, e uma fé declarada, uma fé confessada. Então nós confessamos que o Senhor é a nossa força, que o Senhor é o Deus bem presente na hora da angústia, que o Senhor é aquele que nos resgatou, que nos libertou e que nos dá vitória o tempo todo. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar aqui falando da Tua palavra, que nesta mensagem o Teu Espírito opere poderosamente em cada coração. Meu querido, minha querida, receba a palavra de Deus no nome de Jesus. Amém. Queridos, queridas, amados, se preparem para a explosão de milagres e sinais que Deus fará nas nossas vidas. Porque Deus, Ele ama operar, Ele ama ver a nossa prosperidade, Ele ama ver o seu povo sendo abençoado. Aliás, Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais. Efésios 1, verso 3. Então nós estaremos, como já disse, reiterando o que acabamos de falar, que durante as mensagens que serão pregadas, estaremos falando sobre esses dois grandes princípios, crer e declarar. Amém, meus amados? Continue nos abençoando, compartilhe esse vídeo, entre no nosso canal, dê dê lá o seu like, faça a sua parte, nos ajude a divulgar a palavra e desde já eu declaro a tua vitória, eu declaro a bênção sobre a tua vida. Meu querido, levante a tua cabeça e tome posse da vitória, porque é tempo de Deus operar como nunca. Amém, meus queridos? Ore por mim, pastor Eduardo, pela minha esposa, pastora Roseli, pelo nosso ministério. E nunca se esqueça, a tua vitória é a minha vitória em Cristo Jesus. Amém.